A conversa de hoje é sobre Deus e o ser espiritual. Todos nós somos seres espirituais, apesar de estar nessa casca que é o corpo. Dentro dessa casca existe um espírito, né? Para muitos também existe uma outra superfície em cima do espírito que é o perispírito. Mas a conversa de hoje seria sobre essa questão, justamente nesses momentos preocupantes de uma pandemia, vírus. Muita gente às vezes não acredita em Deus e às vezes também não acredita no vírus, porque nunca dizem que nunca viram Deus e nunca viram o vírus, né? Nunca tiveram acesso para ver um vírus num microscópio eletrônico e não acreditam nessa questão. Mas tanto como o vírus e Deus, essa figura de Deus, existe essa existência e é essa tratativa que vamos ter hoje. Muitos chamam Deus com uma outra denominação, Javé, Jeová, Eloá, Alá, Oxalá, né? Guaraci, no Tupi-Guarani, Zambi, Brahma, então, Já, né? Os chineses, os taoístas chamam de Tao, o grande espírito, né? E essa visão, o que vamos tratar hoje, inicialmente é preciso mostrar algumas obras desse Deus, né? E iniciando a gente traz essa figura da nossa galáxia Via Láctea e que ela tem em torno de uma distância, né? De um lado até o outro pode ser percorrido em torno de 100 mil a 160 mil anos-luz. Como existem essas dobras, né? Alguns cientistas estão dizendo que para você cruzar de uma ponta a outra pode chegar até 200 mil anos-luz, né? E um ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas é tão grande, né? E nós somos tão pequenos, né? Por exemplo, o Sol está aqui nesse pontinho amarelo, quase aqui, quase próximo, né? Do centro desse disco em espiral que é a nossa Via Láctea. E o Sol também fica próximo de algumas constelações, né? Das Íades, cerca de 150 anos-luz, e perto das Pleiades, né? Também chamadas dos filhos da viúva, a cerca de 410 anos-luz. Então, ela é tão vasta, tão grande, e o universo existe centenas de milhares de galáxias. Então, é só um pouco trazendo essa figura para a gente poder entender a dimensão, né, e a amplitude do universo, né, e que existe uma inteligência que formou esse universo e fez toda essa obra. Dando sequência, então, de início, né, nós vamos estar discutindo hoje em cima de uma obra que é do irmão, que é o Leon Denis. O Leon Denis fez essa obra depois da morte. Ele tem outros livros escritos. Ele é um francês, um escritor francês, inteligentíssimo, e é uma obra de fácil acesso. Então hoje ele deve ter no Amazon nessa obra, né, depois da morte, e que ele traz o que a gente vai estar conversando sobre várias escolas iniciáticas que ensinam sobre Deus e o ser espiritual e a vida além desse mundo material. Então, Leon Denis começa definindo, né, essa questão também sobre Deus, né? Então, há uma conversa, o que é Deus, né? Não no sentido de um Deus numa figura do homem, mas no Deus numa figura de um espírito, né? De um ser eterno que fez todas essas obras, né, que estão no universo. Então, também uma definição que Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e também uma visão também um pouco de João Evangelista, que traz uma visão desse Deus como fosse uma luz, né? Então, no primeiro capítulo de João Evangelista ele fala que no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz
dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Então, nesse sentido, o João Evangelista coloca que Deus é luz, né? E ele estava junto com o verbo. E verbo pode ser uma palavra, pode ser o amor, mas nessa figura do verbo, o João quer dizer que é Jesus Cristo. E a luz, ela resplandece nas trevas. Então, as trevas é a ausência da luz, nesse sentido. Então, ele traz essa figura, né, João Evangelista, que Deus é luz. E também nessa questão que Deus é o Pai, né? Todos esses filhos que estão no universo, e que esse Pai é amoroso e misericordioso, né? Então, às vezes a pessoa nega que acredita em Deus, eu só acredito na natureza, eu acredito em outras forças, mas no momento do aperto, naquele momento de maior precisão, ele lembra de Deus, né? Ele vai dizer, ai meu Deus, né? Mesmo um ateu, né? Quando passa por algumas dificuldades na vida, numa solidão, um leito dentro de um hospital, na maior dificuldades, ele vai lembrar de fazer uma oração e pedir a Deus a sua melhora, o seu restabelecimento da sua saúde. Seguindo, uma escola iniciática que o próprio Leon Denis fala, na escola egípcia, e na iniciação, na quinta etapa da iniciação, né, realizada, né, por faraó, ele traz essa palavra, essa frase, né? Sebek ur Sebek, que quer dizer só a morte pode vencer a morte. Então, os egípcios já ensinavam nas suas escolas iniciáticas que, na verdade, a morte não existe, apenas uma passagem. Então, a morte mata a morte, né? Então, eles queriam dizer que a vida continua, né? Então, existe um ser espiritual que continua, né? Não pode perecer, apodrecer, mas o ser espiritual de todos nós vai continuar a sua etapa evolutiva, né, em uma próxima vida, né, e existe então a continuidade da vida, né, após a morte. Então, tem uma figura aqui do templo de Karnak, né, também, as colunas aí, cerca de 134 colunas, templo que tem 2.000 metros quadrados, né? Onde ocorriam essas iniciações dentro dessa escola iniciática lá dos egípcios. Isso há cerca aí de 2.400 anos antes de Cristo, então estamos falando de 7.000 anos, 6.000 anos atrás aí, né? Isso ocorreu em Tebas, né? Hoje atualmente o nome da cidade é Luxor, né? No Egito. Mais uma imagem do templo lá, Karnak, né? Seguindo. Outra escola iniciática que Leon Denis traz nessa obra, depois da morte, ele fala sobre essa figura de Hermes, né? Então, essa escola iniciática era em Alexandria, né? A famosa biblioteca de Alexandria. Então, ela produziu vários discípulos, vários alunos seguiam esse mestre, o Hermes. Isso nós estamos falando de 3.500 anos atrás, né? 1.500 antes de Cristo. E Hermes deixou a seguinte frase dos seus ensinamentos, né? Há duas opções para o destino do espírito humano: a escuridão da matéria ou a ascensão da luz. Então Hermes coloca que às vezes a gente fica perdido nessas questões materiais, do mundo material, as preocupações corriqueiras e que estão mais ligadas ao mundo financeiro, à economia, à preocupação, né, do nosso dia a dia. Mas ele fala que isso é uma grande ilusão, que faz com que a gente fique perdido nesse mundo da matéria e esqueça a ascensão da luz, que é a mais importante, que é a nossa questão do nosso ser espiritual. Buda também, né? Então, Leon Denis também fala nessa obra que Buda, isso nós estamos falando lá de 600 anos antes de Cristo, alguns cientistas falam no ano passado, colocaram que foi 900 anos antes de Cristo, né, que existiu Buda, e Buda também tinha uma escola iniciática, onde ele ensinava para os seus alunos, para os seus discípulos, essa questão de Deus, né, do ser espiritual, que a vida continua após a morte, e
que há um processo também de reencarnação, só que esse termo só foi, o termo da palavra reencarnação foi colocada por Allan Kardec, isso no século XVIII, né? Então ele define que existe uma lei, a lei do karma, né, que é essa lei de ação e reação, e que para amenizar esse karma, que seria o destino, o nosso destino da nossa vida material por causa dos nossos erros de outras vidas ou da atual vida, esse karma, que é um resgate dessas nossas paixões e dos nossos vícios, ele podem ser amenizados através da caridade. Então, quando você pratica a caridade, tanto a caridade material, principalmente nesse momento onde há uma pandemia, dificuldades para as pessoas se alimentar, você doa uma cesta básica, é uma caridade material que pode amenizar o seu karma. Da mesma forma, você também pode praticar caridade espiritual, que é você fazer uma oração para aqueles necessitados, fazer uma oração para alguém da família que está doente, fazer uma oração para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, que possa amenizar também, de certa forma, o seu karma, né? Então Deus está sabendo tudo o que está ocorrendo e, de certa forma, para amenizar aquele seu karma, dos seus vícios, das suas paixões, né? A caridade vai construindo e moldando a sua virtude para o futuro. Então essa era a proposta de Buda, né? Então karma é uma palavra que vem do idioma do sânscrito, lá da Índia, né? Tem alguns que dizem que é um idioma que veio de outros planetas, né? Então é um idioma que tem várias palavras, né? Que às vezes tem um uso, né? Então tem o karma, o dharma. Então outras palavras que às vezes são incorporadas no vocábulo da população, até aqui no Brasil, e na população mundial também. Então seria essa a questão do Buda. Pitágoras é uma outra figura, né? Então Pitágoras, então o pessoal estuda em matemática, o pessoal da engenharia, dessas áreas, estuda muito Pitágoras, o teorema de Pitágoras, né? Tem o retângulo de ouro, então vários ensinamentos que foram deixados por ele, também foi um grande mestre. Ele estudou 30 anos naquela escola do Egito, em Alexandria, e retornou para a Grécia e foi ensinar o que aprendeu no Egito, na Grécia, construiu essa escola e, além disso, ele também ensinava as questões do ser espiritual, da espiritualidade de Deus, ensinava que existia outras vidas, né? Então, após a morte, né? E além disso ele ensinava essa questão do véu misterioso de Ísis, né? E que os romanos também, como falavam, com o manto de Cibele e também essa questão da egrégora, né? Dentro desse manto misterioso de Ísis, né? Então a egrégora na mais é imaginar uma grande teia, né? Um algodão doce gigantesco onde que passam todos os nossos pensamentos, né? E essa egrégora pode ser positiva, como essa egrégora pode ser negativa, né? Então, se você tem pensamentos positivos no bem, auxiliar o próximo, fazer a caridade, né? Fazer uma oração, esse, nesse sentido é o pensamento, que é uma energia, e essa energia é positiva. Já ao mesmo tempo que você tenha pensamentos negativos ligados às suas paixões, aos seus vícios, ao seu egoísmo, ao seu orgulho, vai produzir uma egrégora negativa. Então, essa figura, mais ou menos, é como fosse a nossa egrégora, né? Uma egrégora positiva no sentido de pensar no bem, de ajudar o próximo, principalmente nesses momentos de calamidade, onde aumenta muito essa questão do medo, né? O medo é uma egrégora negativa, porque ela produz a depressão, ela produz o pânico, né, através do medo e também pode chegar nessa depressão a alguns casos de suicídio, né, ou tentativas de suicídio. Então essa egrégora é muito negativa. Então a gente precisa melhorar o nosso pensamento nessa egrégora até para produzir uma psicosfera positiva, né, dessa egrégora para o mundo melhor, né? Então para a gente sair dessas dificuldades, né, e pensar positivamente. Vamos lá. Dentro da mitologia grega também, no reino de Hades existia 5 rios, mas a gente vai pegar 2 rios que são mais interessantes, que é o rio
let, que era o esquecimento. Então, os gregos ensinavam que quem chegava próximo desse rio bebesse da água, né, só chegar próximo, ele perdia a sua memória, ficava esquecido das suas vidas passadas na hora que retornaria à matéria, né? Então, na hora que ele voltasse a reencarnar na Terra, né, ao corpo material. E já o outro rio, que é o rio Mnemosyne, né, que é ligado à memória, então quem chegasse próximo ou bebesse dessa água, do Mnemosyne, ele lembraria de todas as suas outras vidas, né, e de tudo que ele realizou, né, nas suas várias vidas, quando ele passou por esse planeta Terra, né. Então isso já está ligado, então os gregos já ensinavam isso também há cerca de 2.500 anos, há 3.000 anos atrás. Outro livro, vou pegar aqui, esse livro aqui pequeno, né, que é de Platão, né, que trata dos conhecimentos de Sócrates, que é o Fédon da Alma. Ele também ensina algumas questões sobre a matéria, relaciona sobre o ser espiritual. Então, o Platão, né, escreve que o corpo é visível, é um ensinamento do Sócrates, né, o corpo é visível, a alma é invisível. Então, Platão trabalha nesse sentido, entre perguntas e respostas. Então, um aluno perguntava para Sócrates e aí Sócrates respondia. Então, nesse sentido, então, que ele fala que o corpo é visível, a alma é invisível. Quando a alma está dentro, o espírito está dentro do corpo, se chama alma, né? Ela é invisível. A alma é a senhora que governa o corpo. Então, quem coordena todas as nossas ações, os nossos atos do nosso corpo, é essa alma que dá as suas ordens, né? E o corpo é mortal e a alma é imortal. Então, todos nós somos imortais, né? Então, o seu espírito continua a vida, né, após a morte. Então, nós estamos falando que Sócrates já ensinava isso, né, há 2.600 anos. E essa figura de Sócrates, né, então, ele viveu de 469 a 399, né, antes de Cristo. Então, nós estamos falando aí de 2.400 anos atrás, né, mais ou menos 470 anos atrás. E Sócrates viveu até os 70 anos. Sócrates, ele começou também a ensinar todo mundo, ter a sua escola iniciática, ensinava sobre essa questão, né, do ser espiritual, da importância do ser e não do ter, né? E aí começou também a ter vários adversários, né? Porque os comerciantes e os políticos locais naquela época achavam um absurdo o que ele estava ensinando para os jovens, essa questão que era mais importante ser e não do ter. E até hoje, às vezes, a gente não aprendeu isso, né? Inclusive quem está falando, né? Porque a gente tem que pensar e refletir sobre esse assunto, né? Principalmente no caso que nós estamos vivendo em todo o mundo, lembrar desses conhecimentos do Sócrates, né? A importância do seu ser, né? Do seu ser espiritual. E o grande problema de Sócrates é que ele começou a não ficar numa escola fechada, uma escola iniciática fechada, e ele começou a divulgar os seus ensinamentos para todo mundo. E aí que complicou, né, para o seu lado, porque aí ele começou a arrumar muitos adversários, muitos inimigos, que seriam esses políticos, né, lá de Atenas, e os comerciantes que aí denunciaram ele porque inventaram lá que ele estava ensinando sobre os segredos que tinham abaixo da terra e acima do céu, né, as questões que não poderiam, que eram tabus na época, que na realidade não aconteceu nada disso. Então manipularam todo aquele julgamento e Sócrates foi condenado a beber cicuta, né, o veneno, e nesse sentido teve até uma conversa com a sua esposa no cárcere, né? Ela disse, mas a Xantipa era o nome da esposa. Mas você não acha que esse julgamento foi injusto? E essa pena que te aplicaram? E aí Sócrates chora, olha para a mulher que estava chorando e fala, olha, ele não chora, a esposa chora, e ele diz, olha, muita calma, porque você queria que acontecesse o quê? Vindo deles, você achou que ia ser justa, né, a sentença, né, que saía por eles? Claro que não.
Então, os seus discípulos um dia antes tentam conversar com o carcereiro e subornam o carcereiro para deixar a porta da prisão aberta para Sócrates fugir. E aí chegam, né, os seus discípulos, tá, você pode fugir e ir para outro lugar, né, de Atenas. E Sócrates define que não, que ele vai cumprir a sua condenação, né, a sua pena, que era beber o veneno de cicuta, e não foge, né? Então você vê a virtude, né, a honestidade de Sócrates, né? Mesmo sabendo que era injusta a sua condenação, ele cumpriu a condenação que era beber o veneno, né? E ele veio a morrer nesse dia, né? Tomando esse veneno de cicuta, né? Então cumpriu a sentença, mas quem condenou ele foi esquecido no decorrer da história, e você justamente lembra o Sócrates por suas virtudes, os seus ensinamentos. Mesmo em torno de 2.600 anos a gente está conversando, né, um pouco sobre essa questão dos ensinamentos de Sócrates, né? Então a conversa seria mais ou menos sobre isso, né, sobre o ser espiritual, a continuidade da vida após a morte, né? Então não é esse caráter de tentar convencer ou converter qualquer um nesse sentido, mas o que eu coloco é que esses ensinamentos sempre ocorreram para a humanidade em diversas escolas iniciáticas, onde se estudava sobre Deus, sobre o ser espiritual de cada um, que a vida continua, né? Podemos usar esse termo da reencarnação. Então, sempre teve esse conhecimento, e um conhecimento muito fechado nessas escolas iniciáticas, que era só para alguns, né? Então, mesmo assim, alguns outros estudiosos no assunto, Arthur Conan Doyle, que é um grande escritor, né, que é o Sherlock Holmes, né? Então, Arthur Conan Doyle também acreditava na vida após a morte, né, que a vida continua. Da mesma forma, Giuseppe Garibaldi, né, e Giuseppe Mazzini, né? O Giuseppe Garibaldi é aquele quadro lá quando estava jovem, né? O nosso amigo Giuseppe Garibaldi também acreditava na continuidade da vida após a morte. Era um reencarnacionista também. Então ficam esses livros, as indicações para uma boa leitura, né? Então também tem esse outro livro sobre a defesa de Sócrates, o pessoal mais ligado aí na área do direito, é um importante livro para dar uma boa leitura, para entender todo o processo, né? Então, sobre a história do espiritualismo do Arthur Conan Doyle também é um bom livro. E o livro de Platão, né, que sai essa conversa sobre o que é a alma, né, o corpo, o ser espiritual, que já ensinava isso há 2.600 anos, né? E esse livro que é do Leon Denis, né, Depois da Morte. Quem quiser dar mais uma embasada, mais aprofundada, fica a dica, uma boa leitura. Então seria isso, um grande abraço a todos, um fraterno abraço, muito cuidado com a pandemia, use luvas, né, lave muito bem as suas mãos e use máscara ao sair na rua, fique em casa. E acho que é um momento também de nós realizarmos uma grande egrégora positiva para o mundo, né? Um momento de oração, estarmos próximos da família, né? E encontrar o nosso ser espiritual interior, e procurar estudar nesse momento de isolamento social, e sabendo que daqui a pouco nós estaremos todos juntos com nossas famílias, estaremos convivendo socialmente de uma forma tranquila. É um momento difícil, mas é preciso também aprendermos com todo esse sofrimento, né, que é um sofrimento mundial, né? Então é importante também nos melhorarmos, né, estudarmos, né, e avançarmos, entendermos que a partir desse momento, através da dor e do sofrimento, a gente poderá avançar, né, e não esquecendo do que Buda ensinou da prática da caridade para amenizar o nosso karma, né? Então fica essa conversa, e estamos aí para um próximo convite. Um abraço a todos e até mais.